Então, agora a gente vai continuar a nossa aula. Vou falar do verbo 8, que cai muito em prova, que é o verbo aspirar. Aspirar pode ser usado com sentido de sorver, inalar. Dizem que tem um político aí em Minas Gerais que gosta bem desse verbo. Né? Dizem. Isso que eu acabei de fazer é uma intertextualidade chamada alusão, que é quando você faz uma apresentação de elementos descritivos sem contar o nome do santo, né? É um político mineiro que gosta desse verbo e o que mais eu posso falar dele? Ele namorou uma atriz? Vamos ver se minha ilusão não tá boa. Ele fez uma linha branca ou de outra cor pro aeroporto. Tem um quarto especial no Mater Dei. Eu já fiquei sabendo, inclusive o andar, né? Me parece. Tá vendo? Isso é uma alusão. Eu não falei nada, eu só fiz fiz a apresentação de um conjunto de elementos descritivos que remetem a uma pessoa. Isso é um tipo de intertextualidade chamada alusão, né? Aí, ó, fica a dica. E aí, falando nessa pessoa, falando nesse verbo aspirar, nessa acepção é transitivo direto, não exige preposição. Então, se você falar assim, a Cris aspirou o pó. Você fala assim, não, a Cris é doidona. Não, ela aspirou o pó da casa. Porque estava muito empoeirada, tá? Então, não pense em maldade. A Cris aspirou o pó da casa. Tem esse da casa aí que é o adjunto adnominal de pó para desfazer qualquer possibilidade de interpretação maldosa. Mas o aspirar também pode ser usado no sentido de desejar, almejar. Quando aspirar foi empregado com sentido de desejar e almejar, ele será transitivo indireto e exigirá a preposição a. Então, eu posso dizer que os alunos aspiram ao cargo público. No sentido de que eles desejam, almejam esse cargo. Ô, gente, só tomem cuidado com uma pegadinha que a Consulplan já fez. O aspirar é transitivo indireto e exige a preposição a quando é usado no sentido de desejar, pretender, almejar. Só tomem cuidado porque esses verbos sinônimos ao aspirar nessa acepção, eles são transitivos diretos. Quem almeja, almeja algo. Quem deseja, deseja algo, tá? Então, cuidado que eu já havia Consulplan colocando aquele é o cargo a que almejam. Aí, por associação, a gente tende a pensar que o almejar também exige a preposição a. Entenderam? Então, cuidado. O almejar e o desejar são transitivos diretos. Quem almeja, almeja algo. Quem deseja, deseja algo. Agora, o verbo aspirar com sentido de desejar, que é transitivo indireto e exige a preposição a. Então, eles induzem a gente a fazer essa associação incorreta. É manga que caiu em cima, que fez esse barulho? Pois é, não é manga? É. Nossa, tem época que a gente toma um susto naquela sala ali da frente. Cada porrada que a manga dá no telhado. Então é isso, pessoal. Só tomem cuidado para não fazerem essa associação inadequada. Oi?
Ah, obrigada. Faltou um S aqui. Os alunos aspiram ao cargo público. Agora, gente, eu vou falar de um verbo que sempre cai também, que é o verbo visar. O verbo visar pode ser utilizado no sentido de... Deixa eu só pôr vermelho. Com sentido de desejar. Almejar. Gente, escrevi tudo errado. É porque eu estou pensando em outra coisa. Almejar. Ter como objetivo. Nessas acepções, o verbo visar é transitivo indireto e também exige a preposição a. Inclusive, eu posso usar um exemplo idêntico ao anterior, que eu usei para o verbo aspirar na letra B, substituindo apenas o verbo aspirar pelo visar. Eles vão ter o mesmo sentido e a mesma transitividade. Eu posso dizer que os alunos visam ao cargo público. Isso aí. O visar ainda pode ser transitivo direto em duas situações. Quando ele for usado no sentido de dar o visto ou no sentido de mirar. É muito menos comum a utilização do verbo visar nessas acepções, mas em provas de concurso, às vezes aparece. O exemplo que sempre aparece quando cai em prova ou quando a gente vê essa ilustração de regra na gramática é: o agente visou o passaporte. Significa, então, que ele deu visto no passaporte. E a outra possibilidade de uso do verbo visar é a com o sentido de mirar, também sendo transitivo direto nessa acepção. O policial visou o bandido. Então, vejam que interessante. O visar pode ser transitivo indireto naquele sentido que mais cai em prova, que é o sentido de pretender, almejar, desejar, ter como objetivo. Assim como o aspirar, ele é transitivo indireto. Mas ele pode ser transitivo direto nessas duas outras situações, com o sentido de mirar ou então com o sentido de dar o visto, tá? Nessas duas situações é transitivo direto. É engraçado porque em nenhuma dessas duas situações a gente vê, né, o emprego frequente no dia a dia. Mas existe uma palavra que pertence ao mesmo campo semântico desse visar que a gente usa. Quando a pessoa, às vezes, começa a usar coisas caras, carros caros, a gente fala, ó, cuidado, você pode ficar visado pelos bandidos. Ou seja, as pessoas podem começar a mirar aquela pessoa por causa das coisas que ela apresenta, e que chamam atenção, né? Chamam a atenção. Então, o visado a gente usa, agora o visar a gente não tem o hábito de usar, né? É isso, pessoal. Agora, eu vou falar sobre o verbo querer. Eu quero você como eu quero. Te ver e não te querer é improvável e impossível. Como eu quero. Gostoso, carinhoso. Né? Ô, gente, muita gente não sabe, mas o querer, ele pode ser usado no sentido de desejar. Quando o querer é usado... Peraí, deixa eu colocar de vermelho só para eu seguir a mesma lógica. O querer,
com sentido de desejar é transitivo direto. Então, eu posso falar que eu quero coxinha da boca do forno. Continuando o assunto da aula passada. Eu quero coxinha! Satangos! Isso aqui é a coxinha. Então, esse emprego do verbo querer com o sentido de desejar como transitivo direto, eu acredito que não seja novidade alguma para vocês. O que normalmente gera espanto é que o querer pode ser usado com o sentido de estimar. É como se fosse um querer bem. Nessa acepção, querer é transitivo indireto e exige a preposição a. Então, se eu falar assim, ó, eu quero aos alunos. Aí vocês vão falar assim, a Cris é tarada. Mas não. Quando eu digo que eu quero aos alunos, a minha intenção é dizer o quê? Que eu quero bem aos alunos, que eu estimo os alunos. Muita gente não sabe que o verbo querer pode ser usado nessa acepção como verbo transitivo indireto. Eu te amo, eu te adoro, eu te quero bem. Agora, sabe que tem uma coisa legal? Me, ti, si, nos, vos podem ser objetos diretos ou indiretos, dependendo da regência do verbo, não é? Só que você vira para a pessoa de forma isolada e fala assim, eu te quero. Aí a pessoa pode fazer assim, ou então, Por quê? Porque eu te quero pode gerar ambiguidade. Por que pode gerar ambiguidade? Porque eu conseguiria saber se o querer foi usado com o sentido de desejar ou de estimar pela presença do objeto. Só que quando a pessoa fala eu te quero, eu sei que o te pode ser objeto direto ou indireto. E eu sei que o verbo querer pode ter as duas transitividades e que o sentido muda. Então, se a pessoa disser eu te quero, a frase fica ambígua, de forma isolada. E é interessante porque a FUNMARC, eu não tenho visto as provas de interpretação de textos, porque eu pego mais a parte de gramática. Mas, quando eu dava mais aula de interpretação de textos, há uns 4 anos, eu via que a FUNMARC pedia para marcar a opção em que há ambiguidade, em que há produção de ambiguidade, né? Porque a ambiguidade, afinal de contas, é um vício de linguagem. E a FUNMARC cobra muito vício de linguagem. Aí muita gente não percebia a ambiguidade dessa frase, tipo assim, eu te quero? Por que eu te quero gera ambiguidade? Não é possível, eu te quero. Porque a gente é induzido a associar o uso do verbo querer àquele que a gente utiliza com mais frequência no dia a dia. E aí, de forma disfarçada, a gramática estava sendo cobrada. Então, mesmo quando a organizadora diz que só vai cobrar a interpretação de textos, pode ter certeza que o fundamento gramatical é super importante para você entender melhor, para você ter base, é pré-requisito para as questões de interpretação também. Assim como a recíproca é verdadeira, né? A pessoa que tem habilidades de interpretação, de semântica, de compreensão, de inferência, ela tem mais bagagem para entender as regras de gramática. Então, eu te quero, para a maioria das pessoas, não geraria ambiguidade alguma. Agora, vocês já sabem que existem 2 matérias de gramática que justificam o fato de eu te quero ser uma frase que gera sentido duplo. Beleza? Então tá. Agora, eu vou falar sobre TechPix. Nossa, tirei do fundo do baú essa, hein? Vou falar sobre o verbo namorar. Você namora. Tem uma música do Paulinho, música que eu amo. Fica comigo, namorar comigo até o fim. Sou seu amigo, não tem mais perigo. Namorar comigo. Tá errado também. Por quê? Porque 99% dos dicionários e gramáticas dizem que namorar é transitivo direto e não exige a preposição com.
Eu já vi que existe um dicionário que coloca essa possibilidade, mas ninguém nem olha para esse dicionário. Pra quê, gente? Se todo mundo fala que o negócio transitivo direto não pede preposição, por que alguém é um gracista, né? Que vira e fala assim, todo mundo fala de um jeito, deixa eu falar de outro. É falta de assunto, falta de serviço. Não é possível, né? Igual o Pascoal. Pra que ele foi inventar esse negócio que ele é usado só pra pessoa? Ninguém fala isso. Que é a merda do homem pra lá assim, deixa eu inventar aqui uma exceção pra encher o saco dos outros, né? Regra é regra, deixa a regra quieta lá, bonitona. A não ser que exista uma justificativa plausível, histórica, papapá. Nos demais casos é só exceção mesmo, né? Então, e olha que eu amo português, mas é isso que faz às vezes as pessoas deixarem de gostar de português, queima o filme da minha matéria, pô. Então tá. Namorar é transitivo direto para a maioria das gramáticas e dicionários, e em provas de concurso eles pedem para marcar a opção incorreta, e normalmente a opção incorreta é aquela que usa o verbo namorar com o com, tá? Então eu não digo que eu namoro com o Vitor, eu digo que eu namoro o Vitor. Que não é o melhor goleiro do Brasil, mas é um fofo também. Gente, é o seguinte. Não. O namorar... lembrei. É a Consulplan organizadora que mais cobra esse verbo namorar, tá? Então, se alguém for fazer alguma prova da Consulplan, fiquem atentos, porque namorar com errado. Lembrei o que eu ia falar. É engraçado, não sei se eu cheguei a comentar com vocês, mas quando você fala assim, eu namorei com o Vitor, ou eu namoro com o Vitor, eu, Cris, acho que essa frase não é de toda incorreta. Por que eu acho que ela não é de toda incorreta? Porque o com alguém é adjunta adverbial de companhia. Eu vou ao jogo com Fabi. Então, com Fabi é o adjunto adverbial de companhia. Então, se a gente quiser forçar a barra e imaginar a construção sintática de forma diferente, eu posso falar, por exemplo, que eu namoro com o Vitor. É como se eu namorasse uma outra pessoa e o Vitor fosse a Vela. O adjunto adverbial de companhia, entenderam? Então, para mim, ela não está completamente errada. Existe uma hipótese que pode ser construída, é menos provável, obviamente, mas você pode falar que namora com alguém e esse com alguém não ser o objeto indireto, e sim o adjunto adverbial de companhia, no caso, a Vela, né? Mas, de qualquer maneira, não seria errado. Mas em concurso, não. Toda vez que o com aparecer após o verbo namorar, risquem porque está errado. Isso aqui é só entre nós mesmo. Tá bom? Em concurso, não. Agora, para finalizar. 12. Eu tenho um videozinho no YouTube só sobre o verbo chegar, sobre o qual eu já havia comentado ao longo do curso, mas chegou a hora de falar sobre ele de forma específica. Quem chega não chega em. Cheguei em sala? Não, eu cheguei à sala. Carnaval. E essa eu não sei cantar, não. Chegou, carnaval. Eu posso só pensar no querida, cheguei. Lembra? Gente, quem nesse planeta Terra vai falar eu cheguei ao curso? Só se for aqueles professores de português antigos que falam tudo certinho, papapá, né? Eu, como boa brasileira, que gosta também de dar valor à oralidade, à coloquialidade, ao linguajar do cotidiano, eu vou falar que eu cheguei em casa. Eu não vou ligar para minha mãe e falar eu cheguei a casa, porque senão minha mãe vai falar assim, nossa senhora, que mulher chata. Então, eu prefiro falar cheguei em. Mas eu sei que está errado se a gente for considerar a norma culta. Então, ponham na cabeça de vocês uma coisa. Quem chega, não chega em. Porque se ela chegar em, ela não vai chegar nunca. Quem chega, chega a. Tá? Aí eu pergunto para vocês. Esse a sala é objeto indireto? Não. Porque quem chega, chega aonde? Quando o verbo não é de ligação e sim significativo e faz a perguntinha onde, quando, como, por quê, ele é intransitivo
e aquilo que o complementa é adjunta adverbial, e nesse caso é uma adjunta adverbial de lugar. Beleza? Então tá bom. Deixa eu ligar o projetor, porque agora a gente vai falar sobre crase. Eu não sei se alguém viu, mas todos esses materiais que a gente vai usar no PowerPoint a partir da próxima aula já estão na área do aluno. Eu mandei ontem. Então devem estar aqui também. E aí, se alguém quiser imprimir também para a próxima aula, que vai ter aula de concordância, a matéria é muito grande, então é muito difícil a gente copiar tudo. Não daria tempo. Então eu precisei. Eu não gosto muito de data show, porque eu acho que a aula fica mais cansativa, mas em alguns casos a gente tem essa limitação, não tem jeito. A gente tá igual qual é a música nessa aula de regência, né? Tipo, querer. Aí já pensa numa música. Qual é a música? Gente, cadê eu aqui? Será que isso aqui? Ah, vocês viram o mapa mental, né, das conjunções que eu mandei no grupo do WhatsApp? Eu deixei lá na área do aluno também, tá? Esses dois aqui. Bom, como eu falei, essa matéria, toda a matéria que está aqui também está na área do aluno. Quem não quiser copiar, não precisa. Quem quiser copiar, também pode copiar. Então, é importante só para a gente conseguir seguir. Né? Dependendo do tempo que eu tenho, eu passo no quadro, mas como hoje a gente perdeu o tempo por causa do microfone, eu vou preferir passar por aqui mesmo, tá? Quem tiver apostila, esse material também está todo lá. Seguinte, galera. Primeiro eu vou falar sobre a crase de modo geral, para a gente analisar como ela é construída, com base em assuntos que já foram falados ao longo do curso em vários momentos, mas como eu falo, existem certas matérias que têm que ser trabalhadas mais para o final do curso, porque eu sei que nesse ponto as pessoas já vão ter muito mais propriedade para entender artigo, transitividade, função de pronomes, né? Que são todos assuntos que acabam sendo pré-requisitos para a gente entender melhor os assuntos da sintaxe. E alguns professores optam por conduzir a aula de outras formas, que também são válidas. Às vezes a pessoa começa com crase, mas eu, pessoalmente, acho que a gente entende com mais clareza o assunto depois que a gente já estudou transitividade, regência, artigos, preposições, tudo vai fazendo mais sentido, todos os assuntos vão fazendo mais conexão. Por exemplo, todo mundo acha, de modo geral, que a crase acontece só com a preposição a e o artigo feminino a, que é a crase mais convencional, que foi justamente essa que eu coloquei aqui primeiro. Né? Eu me referi à menina. Eu sei que o verbo referir pediu a preposição a e que menina é um artigo, aliás, que menina é um substantivo feminino singular que admite o artigo feminino a. Então, eu peguei um a que veio do verbo e poderia ter vindo de algum nome também, mas o outro a que determina o substantivo e que, portanto, é um artigo definido, fiz a contração. O nome dessa contração é crase. E o nome do acento que indica a crase é acento grave. Não é isso? Beleza. Esse fenômeno da crase, nesses três casos, é explícito. A gente enxerga o fenômeno da crase acontecendo. E por que eu estou falando de fenômeno? Né? Estou falando porque as organizadoras usam esse termo, essa nomenclatura em alguns enunciados. O fenômeno da crase pode ser observado em. Aqui a gente enxerga o fenômeno. O que é o fenômeno? Uma palavrinha pedindo a preposição e a outra admitindo o artigo. A outra possibilidade de construção de contração, né, aqui a gente dá o nome de crase, que foi vista na aula de pronomes demonstrativos e vai ser repetida agora, é aquela que não acontece com artigo. Ela acontece com a preposição a, mais a letrinha a que inicia os pronomes demonstrativos. Aquele, aquela e aquilo.
Então, o que acontece aqui? Quem se refere a alguém. A gente já sabe que o verbo referir-se exige preposição a. Eu vou pegar essa preposição a e vou contrair com a letra a que inicia o pronome demonstrativo aquela. Por esse motivo, a crase não acontece antes do pronome. Acontece em cima dele. E aí, a pergunta que eu faço a vocês para saber se vocês realmente se lembram dessa matéria. O aquele, se fosse usado em lugar do aquela, também receberia o acento indicador de crase? Sim! E o aquilo? Sim! Por quê? Porque, de modo geral, a crase é proibida antes de palavras masculinas, justamente porque, na maioria das vezes, ela acontece com artigo feminino. Você não vai usar uma palavra feminina antes de uma palavra masculina. Antes de ser um erro de crase, isso seria um erro de concordância. Né? Um erro de concordância nominal, não usar uma palavra determinante em um gênero para se referir a um substantivo que está em outro gênero, não é verdade? Você não fala uma menino. Vocês concordam comigo? Então, pessoal, voltando para o assunto mais importante, mais específico, que é essa crase do pronome demonstrativo. Se a palavra de trás, o termo regente, que é o nome e o verbo, exigirem a preposição a, eu vou unir essa preposição a com a letrinha a que inicia tanto aquele, quanto aquela, quanto aquilo. E mesmo essas palavras sendo masculinas, a crase acontecerá. Por quê? Porque a crase aqui não acontece com o artigo feminino. Ela acontece com a letra a que inicia o aquele, o aquele, o aquilo. Só tomem cuidado, porque você pensa nisso, a organizadora já faz uma pegadinha com outra coisa. Aí eles sacam lá, ou ele vendeu aquela casa. Ou ele vendeu aquele carro. Ah, é? O aquele admite crase. Numa questão de crase, em que há essa construção, você vai ser induzida a pensar que a crase é possível ali, porque você aprendeu isso na aula de português. Cuidado. Aquele primeiro a tem que ter sido exigido pelo quem está atrás. Quem está atrás, assim, né? Se a frase estiver na ordem direta, o termo regente, o verbo ou o nome. Então, se eu disser eu vendi aquele carro, não haveria crase, porque quem vende, vende alguma coisa. Então, quando eu digo eu vendi aquele carro, eu não devo usar o acento grave no aquele, porque o primeiro azinho não foi exigido nem pelo verbo nem pelo nome, já que o verbo vender é transitivo direto. Então, só tomem cuidado, porque eu já vi, por exemplo, a Fundação Carlos Chagas fazendo essa pegadinha, tá? E, por fim, essa última situação que cai pouquíssimo em prova, mas quando cai é uma beleza, porque todo mundo erra, mas vocês não vão errar. Por quê? Porque as pessoas estudam crase de forma superficial, elas ficam decorando aquelas regrinhas que as pessoas colocam no Facebook, né? Não pode, pode assim, não pode assado. Não é isso que as organizadoras querem dos candidatos, aquilo ali pode ajudar, não estou criticando, não. É um auxílio. Mas o carro-chefe é entender a estrutura da língua, é saber que a crase pode acontecer de uma terceira maneira. E a FUMARC, por exemplo, é uma organizadora que cobra isso. A Fundep é uma organizadora que cobra isso. A Fundação Carlos Chagas, o CESP. E sabe como eles perguntam? A crase aconteceu entre a preposição a e o pronome demonstrativo a. A maioria das pessoas desconhece essa terceira possibilidade. Por isso que eu gosto de organizar a aula de crase em setores, para vocês enxergarem que esses três processos de contração são explícitos, são obrigatórios, são possíveis. Um acontece com o artigo a, o outro com a letra a que inicia os demonstrativos, aquele, aquele e aquilo, e, por fim, com a letra a que não é artigo e não é preposição. É o a com sentido de aquela. O a que é sentido de aquela não é artigo, não é preposição, é pronome demonstrativo. O trocado por aquilo tem que ser demonstrativo, se do que vier seguido, esse que é relativo. Na aula de pronomes demonstrativos, eu disse que o com sentido de aquilo ou o com sentido de aquele é pronome demonstrativo. Da mesma forma, se o a tiver sentido de aquela, ele também vai ser pronome demonstrativo. Então, o que eu vou fazer na hora da prova? Para saber que o a é pronome demonstrativo? Substituir por aquela, ou por aquelas, dependendo da flexão do termo substituído. Chamou as funcionárias e entregou a responsabilidade a aquelas mais experientes. Vocês concordam que é nítido isso aqui? Que o a tem sentido de aquelas? Beleza. O primeiro a veio da regência.
Quem chama, chama alguém. Primeiro eu analisei a regência do verbo chamar. Agora eu vou analisar a regência do verbo entregar. Quem entrega, entrega algo a alguém. Então, o objeto indireto desse verbo entregar é iniciado pela preposição a. Afinal, quem entrega, entrega algo, objeto direto, a alguém, objeto indireto. Peguei essa preposição a, que veio da regência do verbo bitransitivo entregou, e uni com o segundo as, que é o pronome demonstrativo que tem sentido de aquelas. Chamou as funcionárias, entregou a responsabilidade a aquelas mais experientes. Então, essa crase aqui, ela é obrigatória, ela é explícita, a gente enxerga o fenômeno acontecendo, mas ela é formada com a preposição mais o artigo, mais o pronome indefinido e não o artigo. Entenderam? Vocês vão ver que tem questão muito recente sobre esse assunto. Por quê, pessoal? As organizadoras cada vez mais cobram estrutura da língua. E cada vez mais eu vejo a importância de ficar usando menos macete, mais explicação técnica realmente, porque eu sei que se eu fizer uma aula a partir de exposição de macetes, a aula vai até ficar mais gostosa, mais animada, mas eu vou estar sendo negligente, porque eu sei que as organizadoras têm mudado os estilos e elas não estão pedindo só para marcar certa ou errada. Elas pedem para vocês justificarem que a crase foi usada por esse motivo X ou por esse motivo Y. Quem ainda não teve a oportunidade de fazer muitos exercícios vai perceber isso que eu estou falando à medida que vocês forem, né, treinando por meio dessas questões cobradas em concursos anteriores. Eu acho, a Fábio está perguntando por que você acha que está ficando batido. Eu acho que às vezes uma organizadora começa a cobrar de um jeito e as outras, vamos supor que eu, Cris, for chamada para participar de uma organizadora. Eu vou chegar lá, vou desorganizar tudo, né? Porque, gente, eu tenho um problema na minha sala de trabalho. Eu faço piada de tudo o dia inteiro. Hoje mesmo eu inventei um provérbio crisiano. Que tem um menino lá que pediu exoneração e ele era considerado um servidor exemplar. Aquele, pois não sei o quê, e eu achava um verdadeiro saco. Aí, o que aconteceu? Ele foi pro Canadá. Eu já falei dele aqui? Do chato? Pois é, agora eu posso falar que ele tá no Canadá mesmo, ele vai assistir aula de português pra quê? Se ele era concursado e pediu exoneração. Então, posso falar mal à vontade. E aí, sabe o que ele fez? Ele saiu, o povo até elogiou, você é um excelente servidor, e ele sempre foi arrogante, metido, ele fica pegando as estagiárias e fazendo arguição com elas, e ele é oficial e é formado em Direito, e ele é muito frustrado, sabe? Porque ele queria ser promotor, e não passou. Aí tá, ele ficou fazendo arguição, humilhando, ele é terrível. Aí, depois que ele saiu, a servidora foi ocupar o lugar dele, descobriu que os despachos dos procedimentos extrajudiciais estavam com atraso desde agosto de 2017. São 200 procedimentos atrasados. Eu não sei como ele conseguiu esconder isso. E aí foi só afundando a situação, foi só se complicando, igual, como se diz, né, jogar merda no ventilador. Todo mundo elogiava, disse que na despedida dele, eu estava de férias, todo mundo ficou elogiando, você, excelente servidor, porque sempre assim, aparentemente muito prestativo. Aí foram descobrir, né, jogaram merda no ventilador, viram que a coisa era muito pior. Aí hoje eu inventei, eu falei, como é que eu falei? Mais vale uma imagem vendida do que uma tarefa cumprida. Não ficou bonitinho? Mais ou menos assim, mas não é, assim, é uma triste realidade, mas a chateação não é assim, saber que ele era vangloriado, não. É saber que ele era um escrotão, um grossão com as pessoas, e inclusive com as pessoas a quem ele atendia, e tipo, dava imagem boa, todo mundo achava maravilhoso, até que apareceu. Então, é claro que você pode ser os dois. Você pode vender bem uma imagem e fazer a sua tarefa também.
Mas é uma triste realidade. Infelizmente, tem gente que consegue vender uma imagem e por trás só existe podridão, né? Por isso que eu bebo. Ai, ai. Então vamos lá, gente. É o seguinte. Aqui eu separei 3 casos de crase que, na verdade, são chamados de caso de uso do acento grave, casos de crase. Eles aparecem na parte de crase das gramáticas, mas vejam bem. A crase, tecnicamente falando, é a contração entre um A, que é a preposição exigida por alguém, e aquele outro A, que a gente viu que pode ser 3 coisas diferentes, não é verdade? Esses 3 casos aqui são de situações em que o acento grave tem que ser utilizado, mesmo a gente não enxergando de forma explícita aquele fenômeno, aquele processo todo acontecendo. Então, aqueles 3 últimos casos que a gente viu são casos explícitos, a crase acontece de forma clara e notória. Aqui não. Aqui foi estabelecido simplesmente que o acento grave seria utilizado nessas 3 situações, mesmo que não tenha ninguém ali pedindo a preposição a. Uai, Cris, mas por quê? Não sei. Isso foi convencionado em algum momento da história da nossa língua e isso aqui virou regra. E cai em prova? Sim, e cai pra caramba. Então, eu fiz a organização porque existem organizadoras. Eu fiz a organização dessa forma porque existem bancas que perguntam ao candidato o seguinte: o fenômeno da crase pode ser identificado em todas as alternativas, exceto. Aí você olha para todas as alternativas e percebe que em todas elas o acento grave foi usado. Você fala, isso aqui está errado, essa questão vai ser anulada, porque o acento grave foi usado em todas as alternativas. E ele me pede para marcar a opção em que o fenômeno da crase não pode ser identificado. Aí é que vem a informação para matar essa charada. O que você tem que avaliar é se os casos de crase são pertencentes àqueles 3 exemplos que a gente viu no primeiro slide, ou se são esses 3 casos convencionados. Porque nesses 3 casos convencionados você não enxerga o fenômeno da crase acontecendo. Embora ela seja obrigatória, embora o uso do acento grave seja obrigatório, você não enxerga tecnicamente alguém exigindo a preposição a. Primeiro, antes de numerais indicadores de horas determinadas, que são todas aquelas que vocês conseguem identificar em determinado momento no relógio de vocês. Às 15 horas, às 15h30, às 16 horas. Beleza? Aí, pessoal, eu só coloquei uma observação. Se já existir uma outra preposição antes desse horário que indica, né, antes desse numeral que indica uma hora determinada, aí a gente não usa crase, porque já tem a utilização de uma preposição. Isso não cai em prova, mas eu gosto de colocar essa observação mais para vocês aplicarem no dia a dia. Né? Por exemplo, a reunião foi marcada para as 18 e eu estou aguardando-a desde as 17 horas. Então, aqui eu usei a preposição para e aqui eu usei a preposição desde. Então, eu não vou usar o acento grave nesse as que vem depois. De modo geral, se o as estiver sozinho, sem a presença de uma outra preposição, eu tenho que usar o acento grave, tá? Essa é uma primeira observação. O que é mais importante para concurso? A regra. Essa observação, como eu falei, não costuma cair em prova, é mais para vocês tomarem ciência para empregar no dia a dia. Então, decorem, antes de numerais indicadores de horas determinadas, eu tenho que usar o acento grave, mesmo que ninguém peça a preposição, porque aqui eu não enxergo o fenômeno, eu simplesmente decoro porque alguém me mandou seguir essa regra. Outra observação que cai muito em prova. Daqui a 1 hora, eu chego. Daqui a 1 hora não é uma hora determinada. Então, não há crase. Daqui a umas 2 horas eu chego aí. Daqui a 2 horas não é uma hora determinada. Então, não há um acento grave. Tá? Ah, eu cheguei a 1 hora da tarde. Ou eu cheguei às 2 horas da tarde. Aí tem crase. Tá? Então, a hora determinada é aquela que você pode identificar no seu relógio num determinado horário. Se eu disser daqui a 1 hora, daqui a 2 horas, daqui a 3, aí não é hora determinada, não se usa o acento grave. Beleza?
Ah. Não, não. Ela perguntou: está chegando a hora do almoço? Não. Chegamos à hora do almoço. Ah, não, mas aí a crase vem, não é por essa regra. Sabe por quê? Porque quem chega, chega a. O verbo chegar exigiu a preposição a. Hora é substantivo feminino singular. Aí você pega a preposição a exigida pelo verbo chegar, nessa acepção, mais o a que determina a hora. Aí é pela regra 1, que a gente viu no slide anterior, que é a tradicional zona. Agora não é por causa dessa, entendeu? Porque a regra diz antes de numerais indicadores de horas determinadas. Então, por isso que nessa construção que você sugeriu, você até usa o acento grave, mas pelo fenômeno, pela regra geral mesmo, tá? Segundo, que cai muito em prova também, em locuções formadas com palavras femininas, tá? Então, se eu disser à noite, à tarde, à direita, à esquerda, o uso do acento grave é obrigatório. Ah, Cris, mas se não tiver nenhum verbo ou nome exigindo a preposição a, eu vou usar sim, porque o acento grave tem que ser usado nesse caso simplesmente porque alguém mandou eu seguir essa regra, tá? Os exemplos que eu coloquei aqui são de locuções adverbiais, né, como à noite, à tarde, à direita, à esquerda. Isso aqui é uma locução prepositiva, que é uma expressão que equivale a uma preposição. Ela sempre termina com preposição. Eu tenho 3 exemplos bons para dar para vocês que nos remetem a nomes de filmes. À espera de... Isso, Washington. À espera de um milagre. Ou à procura de... Não é Nemo, gente. À procura de felicidade, gente. Né? À espera de um milagre, à procura de felicidade. E também tem uma outra locução prepositiva que segue essa regra, que é às custas de. Né? Eu não vi caindo em prova com muita frequência, porque quando isso aparece em prova, aparece mais com à espera de e à procura de. Aí eu penso nos filmes. À espera de um milagre e à procura de felicidade. Aquelas 2 locuções proporcionais, né? Aquelas locuções conjuntivas proporcionais à medida que e à proporção que. O acento grave aí também é obrigatório, porque são locuções formadas com palavras femininas. E o a lenha, que é uma locução adjetiva. Fogão, a lenha. Né? O a lenha é uma locução adjetiva porque qualifica esse fogão. Mas os que mais caem realmente são esses 3 primeiros aqui. Cuidado com trollagem da organizadora. Estou atualizada agora. Trollagem. O que acontece? Presta atenção. CESP faz isso, CESGRAN-RI faz isso. A noite está bela. O que a gente é induzido a pensar? Se a gente não estiver prestando atenção, se a gente estiver sendo técnico demais sem pensar no sentido. À noite, locução adverbial, formada por palavra feminina, caso convencionado. Cuidado. Se eu digo à noite está bela, quem está bela? À noite é o sujeito. Noite, antes de formar uma locução adverbial, é um substantivo. E eu posso simplesmente usar esse substantivo numa frase determinada com artigo feminino. À noite está bela, à noite está bonita, à noite está fria. Aí eu não vou usar acento grave. Eu só vou usar acento grave quando esse à noite realmente formar uma locução adverbial. Eu estudo à noite. Eu estudo quando? À noite. À noite é uma locução adverbial de tempo, portanto eu vou usar o acento grave. Já vi cair nessa pegadinha em prova porque a gente é induzido a pegar e tacar o acento ali naquele A, porque a gente é induzido a pensar que o à noite é sempre locução adverbial. E a outra construção que eu já vi também, que segue a mesma lógica dessa pegadinha, é o às vezes, né? Se eu disser assim, eu estudo às vezes. Eu estudo quando? Às vezes. Então, às vezes, nessa construção, é locução adverbial de tempo. Agora, se eu disser assim, às vezes em que ele chega cedo, sai tarde. Aí eu estou me referindo às ocasiões.
Então, significa que vez, antes de formar uma locução adverbial, já é um substantivo. A vez que ele chegou tarde, ou as vezes em que ele chegou tarde. Então, eu tenho que tomar cuidado também para avaliar o contexto, porque não é sempre que o às vezes vai formar uma locução adverbial. E, principalmente, quando aparecer o à noite ou às vezes, se for questão do CESP ou da Sesgran-Rio, então, vocês já podem ficar atentos, porque se o nível de dificuldade da prova estiver alto, eles vão fazer essa pegadinha. Então, cuidado, tá? Porque quando você se prepara para uma regra, eles fazem uma pegadinha justamente naquilo que eles sabem que todo mundo estudou. Beleza? É igual cachorro louco. Eles tentam pegar a gente e a gente foge deles, eles tentam pegar de novo. Oi. Divaldo, diga Divaldo.